Olá pessoal, muito bom dia para vocês. Hoje quarta-feira e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre gerenciamento, tá certo? Eu estava conversando ontem com um amigo trade, também está iniciando, e ele estava falando para mim o seguinte: cara, eu dei 51 entradas hoje no mini índice. E eu falei, cara, mini índice, 51 entradas. Ganhou dinheiro, saiu no lucro? Não, eu saí perdendo R$45. Eu falei, você deu 51 entradas e saiu perdendo R$45 ainda? Ele falou, não, porque eu estava perdendo cento e pouco e tal. Eu falei, cara, na minha visão, o que aconteceu com você foi o seguinte: você não gerenciou o seu trade de hoje. Porque tem um fator primordial com relação a você trabalhar como trader, que é a questão de você saber o que você está fazendo, né? Você precisa saber, você precisa ter uma ideia de onde o mercado vai, de onde você deve entrar, de onde você deve sair. E quando você tem esse domínio, né? E no próximo vídeo a gente vai falar disso, que a gente vai falar sobre scalp hoje. Nesse primeiro momento eu estou falando de gerenciamento. Você vai saber, você tem uma ideia de onde você entra e de onde você sai. E sabendo disso, você tem uma noção do quantos trades você pode fazer. Então isso aqui é uma dica minha, tá? É um conselho que eu te dou. Nunca faça mais de 3 entradas por dia. 3 entradas já está muito. Tem trades profissionais aí que vai me chamar a atenção, vai puxar minha orelha. Pô, cara, 3 entradas? Não sabe o que está fazendo? Não, para o cara que está iniciando, que ele dê 3 entradas por dia. Quem opera Forex, ele tem uma mania, né? Ele abre o primeiro gráfico e ele vê uma oportunidade, aí ele dá uma entrada naquele gráfico. Aí ele abre um outro gráfico e ele vê uma outra oportunidade, ele dá uma entrada. E ele abre um outro e ele vai abrindo o gráfico e dando entrada, abrindo o gráfico e vai dando entrada. Daqui a pouco ele olha o relatório dele ali, tem 10 entradas abertas no mesmo momento. Quem opera mini índice, mini dólar, já tem a mania ali de dar a primeira entrada, né, esperar resolver aquele trade, depois ele dá uma outra, depois ele dá uma outra, ele dá uma outra. Tudo bem que ele faça isso 3, máximo 4 vezes. 51 é um pouco demais, não é verdade? É a minha idade, 51 anos de idade. E aí você precisa gerenciar isso. Como você gerencia? Primeiro, sabendo o que você está fazendo, tá certo? Terceiro, abra uma entrada. Soluciona esse trade, finaliza ele, depois você abre de novo, finaliza, depois você abre de novo. Eu conheço amigos, eu tenho pessoas, amigos nossos, que operam junto com a gente. Às vezes, eu tenho um amigo lá em Niterói, e de vez em quando a gente está sempre trocando ideia aqui, a gente abre um Zoom e bate papo, às vezes até o dia todo, e a gente discorda de algumas coisas. Por quê? Porque ele abre 10 entradas. Cara, meu pensamento é o seguinte: se você abre uma entrada, você está correndo o risco de errar. Se você abre 2, você tem uma dupla chance de errar. Se você abre 3, você tem 3 chances de errar. Se você abre 10, você tem 10 chances de errar. Então, abre um trade. Finalizou ele, abre outro. Finalizou, abre outro. Puxa, Mário, mas quando eu abro ali, vejo a oportunidade e já entro. Cara, que você dê no máximo 3 entradas. Máximo. Isso é muito. Você tem que dar uma, resolver e dar outra entrada. Isso, pessoal, para quem opera Forex, tá certo? Por quê? Porque no Forex você tem a oportunidade de abrir lá Euro-USD, dá uma entrada. USD CAD, dá outra entrada. XAU-USD, dá outra entrada. E tem pessoas que dão, às vezes, 10 entradas. Você olha para o gráfico do cara, tem um monte de linha no gráfico do cara. E ainda tem aquela pessoa que ele abre o Euro-USD, por exemplo, e no Euro-USD ele dá 5 entradas num único ativo. Isso é falta de gerenciamento, não saber o que está fazendo. O que nós estamos conversando aqui essa semana, você está vendo que há uma possibilidade de o gráfico ir numa determinado nível no mercado, e aí você sabe onde você vai entrar e onde você vai sair. Tá certo? Sabendo isso, dominando isso, o que você tem que fazer? Uma entrada, gerenciar o seu trade. E quando a gente fala de 1 ou 2 ou 3 entradas, nós precisamos saber também, gerenciar também, o valor do lote. No Forex, você tem a oportunidade de entrar com 1 centavo de dólar.
Então, quanto menor for a sua entrada, menor vai ser o seu ganho, mas também vai ser menor a sua perca, né? Então é melhor você perder pouco e ganhar de repente 2, 3 vezes mais, do que você crescer o olho. Não, vou dar uma entrada aqui de 50 centavos e aí o mercado moveu um pouquinho, a sua conta fica com aquele rombo negativo, tá certo? Então, gerenciamento, dá uma ou duas entradas só, finaliza esse trade, depois você dá outra. Segundo ponto do gerenciamento é o valor do lote, a quantidade de lote. Você precisa saber que você tem uma banca pequena, você tem que entrar pequeno. Se você tem uma banca grande, show de bola, arrisca um pouco mais, mas o valor do seu lote é muito importante, a quantidade de trades que você faz no dia também é muito importante. Gerencia o seu trade, busque conhecimento para que você faça uma ou duas entradas no dia, 3 já é muito, já é o máximo, tá certo? Isso eu estou falando, pessoal, no dia. Quem trabalha com mini índice e mini dólar, cara, analisa o que a gente está falando aqui, vê os níveis. No próximo vídeo agora você vai ter uma dica muito legal aí para você trabalhar com scalp. Se isso aqui que eu vou te passar no próximo vídeo é bom para o scalp, cara, vai funcionar legal no day trade, naquela operação maior. Faça isso que você vai ter resultado. Valeu? Forte abraço. Primeiro vídeo aí da quarta-feira. Vamos para o segundo. Vou botar o óculos aqui para enxergar, né?